O armazenamento estático, ele pode ser usado também com variáveis locais. Uma variável local, por padrão, ela usa armazenamento automático. Mas se eu acrescentar a uma variável local a palavra-chave static, eu estou dizendo que eu vou usar armazenamento estático para essa variável. O que é que isso implica? Implica que a variável ela fica na memória pela duração do programa. Então, mesmo ela sendo uma variável local aqui, essa função, ela nasce quando o programa nasce e ela morre só quando o programa morre. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Essas variáveis locais estáticas, pessoal, ela tem escopo local. Então, esse nome aqui, count, veja que aqui eu tenho duas variáveis dentro dessa função processar. Eu tenho a função temp, que é uma variável comum, local. O nome temp é visível só dentro dessa função aqui. O nome count eu coloquei como static. Esse nome count continua sendo, pessoal, de escopo local. Ele é visível só dentro dessa função aqui. Mas temp tem armazenamento automático, ou seja, nasce quando a função é chamada, morre quando a função é encerrada. Mas count não. Com o static aqui, o count, eu transformei ele numa variável com armazenamento estático. Então, ela vive enquanto o programa viver. Então, isso daqui, pessoal, pode ser usado em alguns cenários bem interessantes. O que a gente pode fazer com essa variável local estática aqui? Então, uma variável local estática, ela preserva o seu conteúdo entre chamadas de funções. Por quê? Já que ela nasce quando o programa nasce e ela só morre quando o programa morre, então, entre uma chamada e outra de função, a variável ela não é destruída, ela não é recriada. Então, todas as variáveis locais, elas são recriadas quando você chama a função, ela cria a variável, armazena um valor lá dentro, terminou a função, destrói a variável. Chama a função de novo, cria a variável de novo, armazena um valor lá dentro e no final destrói. Com a variável estática, não. Então, a inicialização das variáveis estáticas, pessoal, acontece só uma vez. Ó. Observem isso aqui. Aqui eu tenho uma função chamada exibir, e dentro de exibir eu criei esse count como sendo uma variável estática. Coloquei o valor 1 nele. Esse count, pessoal, por ser estático, ele vai ser criado quando o programa começar a rodar, e não quando essa função for chamada. E quando essa função acabar, ela não vai ser destruída. Isso significa o quê? Se ela tinha um valor 1, aqui no caso ela começa com o valor 1, né? Aí eu faço o quê? Cout count, então eu vou exibir o valor 1 e vou incrementar a count para 2. Então, quando eu sair dessa função, o count vai ter o valor 2. Quando eu voltar nessa função de novo, count vai estar com o valor 2 de novo. Essa inicialização aqui, pessoal, ela não vai acontecer novamente. Ela é feita apenas uma vez. Por quê? Porque ela é feita apenas quando a variável é criada. E a variável não vai ser criada cada vez que eu chamar a função, porque o armazenamento dela é estático. É uma variável que preserva o seu conteúdo entre chamadas de funções. Isso é útil em alguns cenários, pessoal. Imagine o seguinte aqui, ó. Para igual a 0 e menor que 5, exibir. Então, eu estou chamando a função 5 vezes e esse contador ele vai marcar quantas vezes eu vou estar chamando essa função. Então, é interessante para a gente fazer algumas operações que são relacionadas a quantas vezes você chama a função. Para que serviria isso, né? Eu poderia dizer, cada vez que eu chamo essa função, eu poderia dizer, olha, executando ação número 1, aí depois executando ação número 2, número 3. Como é que eu mantenho esse contador de ações se cada vez que eu chamo a função, se eu criar uma variável local, o meu contador ele se perde, ele é destruído. Eu poderia criar um contador global, mas se essa variável count só vai ser acessada aqui dentro, para que criar global? Eu posso simplesmente definir a variável como sendo estática. Ela funciona como uma variável global, porque ela vive como uma variável global, mas o escopo dela é limitado. Eu só consigo enxergar o nome count aqui dentro dessa função. Então, ó, se eu rodar esse programa, pessoal, a gente vai ver que ele vai exibir, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que ele entrou na função exibir, ele exibiu um número diferente. Você viu um corte do meu curso de programação? Se quer o vídeo completo, o link está na descrição e a playlist está aqui do lado.